Salve, salve, torcedor Cruz Maltino. Eu tô chegando na área um pouquinho mais tarde hoje, mas com um boletim recheado de informações sobre o Vasco, num dia de novidades fora de campo, como por exemplo, do cria Felipe Coutinho, que teria chegado a um acordo com o seu clube, o Aston Villa, para ficar livre no mercado. Ou seja, agora só dependeria do Vasco. Será que vai rolar? Bom, mais de coisa concreta mesmo, temos o jogo de amanhã contra o Palmeiras e que a vida do técnico Álvaro Pacheco não tá nada fácil. Além de ter sofrido aquele vexame na sua estreia, o cara tá com vários pepinos para resolver. Entre eles, a baixa de última hora. Payet mais uma vez voltou a se lesionar e desfalca o Vasco para esse difícil compromisso lá em São Paulo. Enquanto isso, nos bastidores do clube, o clima segue quente. Surgem documentos que comprovam que a 777 estaria endividada antes de adquirir o Vasco. Mais lenha nessa fogueira e que vai municiar o clube na tentativa de retomar definitivamente as ações do grupo americano. Isso e muito mais você confere agora em detalhes. Mas antes, te peço aquele like no nosso trabalho, que você se junte a nós nesta plataforma, compartilhe os nossos vídeos e me dê essa moral. Vamos juntos nessa. Bom, então vamos começar esse boletim de hoje destacando Palmeiras e Vasco, duelo que ocorre nesta quinta-feira às 21h30 no Allianz Parque lá em São Paulo. Sabe aquela história de que nada é tão ruim que não possa piorar? Pois é, esse lema aí se encaixa muito bem na vida do Álvaro Pacheco, né? O Álvaro que estreou com uma goleada sobre o maior rival do clube e de quebra quando vinha tentando encontrar soluções dentro do elenco para poder superar esse baque contra o Palmeiras, recebe duas notícias desfavoráveis. A primeira é surgida ontem, é que a saída definitiva do chileno Gary Medel do clube. O zagueiro vinha treinando e com grandes chances de retomar a posição já para esse confronto de amanhã. Porém, após uma conversa em particular com o técnico, deixou claro que a sua cabeça não estava legal, não estava 100% focada para atuar aqui no Vasco. Queria buscar novos ares e viu na proposta do Boca Juniors essa chance de saída. E foi o que aconteceu. Medel não joga mais pelo Vasco e embarcou hoje para a Argentina para assinar com o Boca. Desde a saída do Ramon e a sua comissão técnica, o ambiente não estava legal para o chileno. Surgiram muitas notícias de desavenças em relação a ele no elenco e fora a insatisfação de ter sido barrado e não voltar ao time titular. E vou te dizer que para o Vasco vem uma boa hora esse desligamento, viu? O clube, por conta dessa briga jurídica com a 777, por estar precisando de grana para que possa saldar os seus compromissos e se reforçar, necessita desafogar sua folha salarial. E o Medel, ao lado do Payet, tinha um salário astronômico. Tanto que, mesmo o chileno buscando a saída, o Vasco ainda teve que entrar num acordo com ele para pagar até dezembro. Algo, né? Quando vencia o seu contrato. Pagar um determinado valor. E é aquilo que eu falei ontem. Nenhum jogador, dirigente ou profissional do clube pode querer ser maior que o Vasco. Não está satisfeito, pede as contas e vai buscar um novo rumo. O Vasco precisa, nesse momento, de pessoas comprometidas em tirar o clube desta situação. E o Medel teve sim a sua importância no ano passado, né, ajudando o Vasco a fugir do rebaixamento, mas caiu de produção drasticamente e agora segue sua vida. E outra notícia ruim do dia foi o desfalque de última hora do Payet. Ele vinha treinando bem, estaria confirmado como titular do Álvaro Pacheco e nos últimos dias começou a sentir um certo desconforto muscular que fez com que o departamento médico do Vasco o tirasse da relação para a partida. Ele não é nenhum garoto e, como já teve uma lesão recente, foi aconselhado a se poupar para que a sua lesão não tenha consequências maiores. Complicado, né? O Payet está precisando de uma reza, não vem jogando bem. E quando começa a jogar novamente, sente um problema. Fica a dúvida até se por conta desse baixo aproveitamento vai seguir no Vasco. Bom, e foi dessa forma que o Vasco embarcou hoje para São Paulo. O time, acho que nem o Álvaro Pacheco bateu totalmente o martelo. A escalação ainda é uma grande incógnita. 3 zagueiros e 2 volantes? 2 zagueiros e 3 volantes? Certo é que a tendência é o Pacheco fechar a casinha, ainda mais com esses desfalques de última hora. Desfalques importantes, né? Para que vocês tenham noção da limitação desse elenco, o número de atletas de base, né, relacionados para essa partida foi muito grande. O Álvaro teve que recorrer à base para trazer jogadores aí que pudessem aí compor o sistema defensivo. O David está de volta e dessa vez a surpresa é a amarração
do Matheus Cocão, que ficou de fora da relação. Então, meus amigos, hoje eu vou me privar de arriscar uma escalação para o Vasco, muito por conta dessas indefinições do elenco e pelo que se passa na cabeça do técnico português. Bom, mas agora chegou a vez de falar do Palmeiras, nosso adversário de amanhã. Mas hoje não vai ser eu que vou passar essas informações. Eu convidei o repórter Lucas Baquião, que cobre o Alviverde Paulista pelo site Nosso Palestra. O Lucas vai contar pra gente todos os detalhes do time que pega o Vasco amanhã. Fala aí, Lucas. Olá, Marcos. O técnico Abel Ferreira realizou o último treinamento na manhã desta quarta-feira na academia de futebol e o técnico português começou a fazer algumas mudanças na equipe titular. O técnico não contará com o zagueiro Gustavo Gomes, que está suspenso e foi convocado para a seleção paraguaia para defender amistosos e jogar a Copa América, assim como o Richard Rios, o colombiano, foi convocado para defender a seleção colombiana. O zagueiro Luan, que está de saída para o Toluca do México, não participou da atividade, né? E o Palmeiras deve fazer um reencontro com a torcida no Allianz Parque depois de jogar o início do Brasileirão na Arena Barueri. Com 11 pontos em 7 jogos, o Verdão está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, 3 atrás do líder Flamengo. O Palmeiras também deve ter uma outra novidade para o duelo. O jogo contra o Vasco no Allianz Parque deve marcar o retorno do atacante Dudu, que se recuperou de uma lesão no joelho e deve voltar ao gramado depois de 8 meses. Dudu participou das últimas atividades no CT da Barra Funda e foi relacionado para o duelo. Já a equipe titular para enfrentar o Vasco da Gama, o Palmeiras deve ir a campo com Everton, Marcos Rocha ou Mike, Naves, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. No ataque, Estevão, Lázaro e Rony. Esse é o provável time do Palmeiras para enfrentar o Vasco na quinta-feira no Allianz Parque. Valeu demais, companheiro. Bom, vamos avançar nesse boletim falando agora de Felipe Coutinho, um assunto que empolga o torcedor vascaíno, muito por conta da vontade do jogador já expressa, né, em voltar ao Vasco. E hoje tivemos novidades nesse quesito. Depois de muitas conversas, Felipe Coutinho e Aston Villa chegaram a um acordo em relação a uma possível rescisão contratual. Notícia dada em primeira mão pelos companheiros do UOL. Teoricamente, o jogador estaria livre para acertar com outro clube. E aí, nesse caso, o Vasco é o mais indicado por tudo que já foi relatado sobre o assunto. Porém, meus amigos, na prática, a coisa ainda precisa ser mais desmembrada. Coutinho e o clube inglês acertaram realmente o distrato, mas de forma verbal. Nada assinado. Para que a situação seja sacramentada, o Coutinho está aguardando esse retorno do Vasco quando as condições solicitadas pelo negócio. O Pedrinho está ciente disso e trabalha nessa frente junto aos seus pares para que o negócio possa ficar 100% amarrado entre as partes. Por conta disso, realmente hoje, a assessoria do jogador, quando chegou a notícia de uma rescisão com o clube inglês, tratou de se apressar e desmentir tal fato, justificando que, por enquanto, o meia tem contrato até 2026 com o Aston Villa e segue se preparando para a temporada. Mas a gente sabe que isso é algo protocolar. Óbvio que eles não vão falar que rescindiu, até porque ainda não houve assinatura. E há algumas arestas a serem aparadas entre o Coutinho e o próprio Vasco. O ok do Coutinho já foi dado, é verdade, mas o Vasco precisa também se movimentar e criar garantias para que o negócio possa ser selado. Hoje está nas mãos do Vasco. Veremos se isso não se transforma numa novela, né? E você está confiante na vinda do Coutinho? Então, ó, comenta aí embaixo do vídeo. Antes da gente encerrar, vamos dar uma pincelada rápida nessa briga jurídica entre Vasco e 777. Hoje surgiram fatos novos nesse assunto. O jornalista Thiago Leifert trouxe em seu canal do YouTube um documento que estaria sob sigilo nos Estados Unidos e agora foi exposto aí pela Justiça americana e que detalha as condições financeiras da 777 no momento em que adquiriu as ações da SAF do Vasco.
Nesse documento consta que a 777 tinha 8,8 bilhões em ativos e 8,9 bilhões em dívidas no ano de 2022, quando comprou o Vasco. Ou seja, na teoria os números mostram que a empresa americana estaria quebrada antes de adquirir o Vasco. O departamento jurídico do clube, inclusive, estuda ingressar com uma ação indenizatória contra a 777, para que possa então recuperar a parte adquirida pela empresa americana. Por outro lado, a 777 ainda não desistiu da luta, não jogou a toalha. Há informações de que a empresa que assumiu a missão de reestruturar os negócios do grupo americano lá fora estuda a possibilidade de repente até denunciar o Vasco à FIFA por uma suposta quebra de contrato na justiça comum. Enfim, isso ainda vai dar muito pano para manga, meus amigos. Mais um capítulo da já tumultuada história do clube com a SAF. Veremos até onde isso vai chegar, porque a janela de julho está batendo a porta, e se isso respingar nos cofres da SAF, ficaria difícil aí a gente vislumbrar um cenário de investimentos em bons jogadores. Bom, termino por aqui esse meu boletim, espero que vocês tenham gostado, e amanhã a gente está de volta aí para analisar esse Palmeiras e Vasco. Um grande abraço e até lá!